Oi, gente! Update Físico começando. O objetivo desse quadro é trazer atualizações para a fisioterapia da pessoa idosa. Deixa eu me apresentar, eu sou a Renata Lima, eu sou fisioterapeuta também e da área da uroginecologia e da gerontologia. E o assunto de hoje é um dia especial. Na verdade, hoje, dia 23 de setembro, é o dia da conscientização da saúde do períneo. Sim, isso mesmo. Então hoje é um dia especial, essa semana toda eu venho falando de incontinência urinária. E esse vídeo hoje é muito sobre falar da área da saúde, né? Eu sou apaixonada da saúde, da uroginecologia, sou apaixonada por essa área e eu não poderia deixar de falar sobre esse tema, né? Então vem comigo e vamos estudar sobre assoalho pélvico, envelhecimento e síndrome geniturinária da menopausa. É isso mesmo. Bora que eu quero te ensinar sobre como a fisioterapia pode ajudar nessa fase da vida da mulher. E antes de tudo, o que é o períneo, né? É um conjunto de músculos que estão localizados na pelve, na base da pelve e que envolve ânus, vagina e ou a base do pênis, tá? Esse grupo muscular, também conhecido como assoalho pélvico, é responsável por algumas funções, né? Por exemplo, manter a continência urinária e fecal, manter a sustentação dos nossos órgãos pélvicos, bexiga, útero para as mulheres, o reto, tá? Ela também tem ação na hora do parto, na parte do parto, e auxilia na estabilidade da postura lombopélvica, tá? O equilíbrio, o controle neuromuscular. Bom, tem uma grande importância para a sexualidade também, tá? Não esqueça disso. E nem ouse pensar que esse tema, ou seja, que sexualidade é esquecida no envelhecimento, hein? Não pensa isso não, porque tá completamente errado. Bom, hoje esse vídeo é justamente sobre isso, para a gente reforçar a importância de falar sobre essa área da uroginecologia e mais especificamente falar sobre a menopausa. Sobre a data, lógico, né? Falar uma curiosidade aqui. Ela foi escolhida por conta do início da primavera, que marca o dia mais feminino do ano. Olha que lindo! A gente está entrando na primavera agora, então essa data é uma data especial, tá? E assim, é importante a gente falar sobre prevenção do períneo feminino. Lógico que o dia da conscientização do períneo é para todo mundo, mas a gente vai falar um pouquinho mais da mulher. Outra curiosidade é que o símbolo dessa data é a flor de lótus, que simboliza os músculos do assoalho pélvico, vulgo períneo. Bonito, né? Bom, então a gente não pode deixar de abordar a feminilidade do envelhecimento, tá? Inclusive, é importante falar sobre isso também, tá? Existe um termo que é feminização da velhice, tá? O que significa isso? Significa uma predominância da população feminina acima de 60 anos. Isso acontece porque as mulheres elas chegam a viver aproximadamente 7 anos a mais do que os homens, de 7 anos e meio a 8 anos a mais do que o homem. Então, por isso que as mulheres, consequentemente, passam a vivenciar por mais tempo o período da menopausa. Aí eu te pergunto, né? Será que nós, profissionais da área de saúde, será que a gente está preparado para atender essa demanda que tem hoje em dia e que vai aumentar cada vez mais? Será que a gente está preparado para atender essas pacientes? Outro dado importante, que eu gosto sempre de trazer dados, né? É o seguinte: será que a gente, independente de ser paciente ou não, tá? Será que a gente sabe conviver com essa fase da vida? Bom, vamos lá. Lá em 1940, segundo o IBGE, a expectativa de vida, vou falar mais do público feminino, tá? Da brasileira, era de aproximadamente 48 anos. Olha que loucura, tá? Ou seja, a mulherada daquela época não tinha uma experiência da menopausa tão prolongada como é hoje. Hoje, o último dado, né, o censo de 2019, a expectativa da mulher brasileira é de aproximadamente 78 anos. Então, olha como mudou, né? A gente vivencia essa fase por muito mais tempo. O que isso significa? Que a gente vai conviver mais nessa fase da vida e, consequentemente, a gente tem que estar mais preparado, tanto para saber vivenciar isso, como também para atender essa demanda.
a gente precisa se atentar em como solucionar as queixas e sintomas que reduzem a qualidade de vida dessa população, que hoje só atualmente, estima-se que aproximadamente 29 milhões de mulheres, de novo, repito, brasileiras, estão no período do climatério, entre o climatério e a menopausa. E quando a gente pensa na menopausa, né, a gente logo associa ao quê? Aos sintomas vasomotores, né? Aqueles sintomas como ondas de calor, que é conhecido como fogachos, tá? Ou os suores noturnos e aquele calor, né, que a mulher sempre reclama. Então, só que esses sintomas da menopausa vão muito além desses, tá? Então a gente precisa observar e tomar um cuidado para não menosprezar, tá? Ou mesmo diminuir a qualidade de vida dessa mulher, porque achar que é só onda de calor e só suor, né? Não, não é. Para englobar esses sintomas que vão além dos clássicos, né? Repito, ondas de calor, sudorese noturna e também, que eu não mencionei antes, mas a secura vaginal, atualmente foi adotado um termo que é a síndrome geniturinária da menopausa. Foi o que eu falei lá no início. Me diz, você já ouviu falar isso? Comenta aqui nesse vídeo se você já ouviu falar dessa nomenclatura específica, tá? A SGM. Mas, e aí você deve estar me perguntando, né? E aí, Renata? Você deve estar por quê e o que é essa nova nomenclatura, né? Será que você já ouviu? O que é? Por quê? Enfim, bora lá que eu quero... Esse é o objetivo, né? Atualizar a respeito disso. Vocês vão se surpreender. Vamos lá. O termo, ele descreve um conjunto de sinais e sintomas gênito-urinários, que acontece da região da vulva e vagina, também na uretra e bexiga. Então, repara, começa a englobar muito mais aspectos, tá? Outros sintomas. O que ocorre, esses sinais e sintomas ocorrem no período da menopausa, sendo iniciado, lógico, lá no climatério, né? Isso tudo devido ao hipoestrogenismo, que é uma redução drástica e fisiológica do estrogênio, ok? Então, lá na SGM, estão inclusos todos os sintomas genitais, como, por exemplo, secura, ardor, irritação. Também está incluso os sintomas sexuais, como, por exemplo, queixas de falta de lubrificação, desconforto, dor durante o sexo. E, lógico, sem esquecer os sintomas urinários, como, por exemplo, urgência miccional, aquela vontade súbita de correr para ir ao banheiro, incontinências urinárias, disúria, que é dor durante a micção, e as infecções urinárias recorrentes. Então, repara, não mudou? Mudou muito, né? Ao invés da gente pensar que é só fogacho, sudorese, não, tem muito mais. Então, seguinte, vamos lá. Antes, era utilizado a nomenclatura vaginite atrófica, ou também atrofia vulvovaginal. Aí vamos entender melhor o porquê que mudou. Lá em 2013, pois é, né? Falei que não ia se surpreender, não é algo tão recente assim. Mas eu ainda vejo tanto profissionais como pacientes falando essa nomenclatura, como vaginite atrófica. Aí vamos lá, voltando, né? Lá em 2013, aconteceu uma reunião do Conselho da Sociedade Internacional para Estudo da Saúde da Mulher, ou melhor, Saúde Sexual da Mulher. E também o Conselho Administrativo da Sociedade Norte-Americana da Menopausa. Então, nessa reunião, eles revisaram e levaram em consideração alguns pilares, tá? E os sintomas geniturinários, todos aqueles que eu já mencionei, tá? E aí, eles sugeriram essa nova nomenclatura, porque é uma nomenclatura mais ampla, que aborda todos os sinais e sintomas. E quais foram os motivos que levaram eles a essa mudança? Então, primeiro, seguinte, gente, vaginite, né? A vaginite atrófica remete a um quadro infeccioso, que nem sempre é acompanhado, nem sempre é achado esse quadro infeccioso. A gente vai falar disso daqui a pouquinho também. 2. Os sintomas urinários, eles tendem a ser desvalorizados ou mesmo negligenciados, ignorados. Lembra? Acaba que a gente acha que é normal no processo do envelhecimento. A pessoa envelhece, perde urina. E não é normal, tá? 3. O termo atrofia, ele tem uma conotação negativa. Vou explicar. Como assim, né? Vamos lá. A atrofia, ela é um termo utilizado para descrever algo que está sendo reduzido,
que está perdendo massa. E aí, quando a gente entra no envelhecimento, né, o envelhecimento ele é marcado por muitos tabus, tá? A gente não aprende a envelhecer, né? A gente tá acostumado que o envelhecimento ele não é saudável. A gente pensa que o envelhecimento ele é sempre acompanhado de muita doença, né? E aí, fazendo uma pausa sobre isso, né? O que é mais comum? Envelhecer bem ou envelhecer mal? Pensa aí, né? A gente acha que o envelhecimento é sempre, repito, sempre acompanhado por disfunções, por incapacidades, por doenças, não é verdade? Então, as pessoas elas têm um certo preconceito com envelhecer. Eu posso fazer um vídeo depois só falando sobre idadismo, enfim. E acha que ser idoso é só aquela pessoa que não tem autonomia e nem é independente, ou seja, que são pessoas dependentes. E aí, falando nisso, né, eu já lembro de uma situação que foi o seguinte. Eu estava conversando com uma sobrinha de um paciente e ela, bom, a gente estava conversando aleatoriamente e aí ela começou a dizer, eu lembro bem dela falando assim, meu tio e meu pai não são idosos, que eu estava falando, eles idosos e tal. Não, meu tio e meu pai não são idosos, porque eles fazem tudo sozinhos. E eu, que bom, né? Esse é o normal. Mas a gente ainda está acostumado que esse envelhecimento tem que ser sofrido, tem que ser difícil. E não é para ser assim, gente. Não é isso que é ser idoso. Não é, tá? E é por isso que esse termo atrofia acaba sendo pejorativo. Porque remete àquele envelhecimento do sistema geniturinário, ou seja, a mulher já está nesse processo. Gente, dá para falar muita coisa sobre envelhecimento feminino, viu? Na parte mais social. Mas, enfim, a mulher acaba associando isso de forma negativa, tá? Voltando, vamos lá falar de novo das mudanças. Eu falei 3, então a gente está indo para a quarta, tá? Por último, o quarto motivo, no caso, o termo vagina. Ele não é muito aceito pela população feminina. A gente está vencendo esse tabu aí, mas ainda tem caminho pela frente. Então, por conta desses 4 motivos, a nomenclatura proposta é síndrome gênito-urinária da menopausa. Outra coisa importante, tá? Eu gosto muito de trazer os temas de ensinar sobre as síndromes geriátricas, tá? Aqui no canal principalmente. Então, dá uma olhada nos outros vídeos, vocês vão ver sempre eu falando sobre síndromes geriátricas. Só que a síndrome genitoridária da menopausa, ela não é uma síndrome geriátrica, ou seja, ela não está incluída nas 7 síndromes, ok? Ela é outra coisa. Na verdade, ela está dentro das incontinências, ok? Ela se configura dentro da síndrome incontinência. Por quê? Isso causa muito impacto na qualidade da vida e traz outras comorbidades e outras síndromes. Lembra? A incontinência urinária ela é uma bola de neve negativa ali, tá? Como se bola de neve fosse positiva, mas tudo bem. Uma pessoa idosa com incontinência, ela pode evoluir, por exemplo, com incapacidades cognitivas, imobilidade, incapacidade comunicativa, tá? Então, é uma bola de neve. Bom, uma mulher que apresenta os sintomas da SGM, que é a síndrome genitorinária da menopausa, e não se cuida, ou seja, não cuida da saúde do períneo dela, ela pode iniciar um envelhecimento não saudável. E aí ela acha que é o comum, né? Mas não é. Até porque o que acontece? 50% das mulheres hoje, na menopausa fisiológica, apresentam os sinais e sintomas da SGM, tá? Um diagnóstico precoce e uma intervenção objetiva pode e deve prevenir esse aparecimento, esse surgimento ou mesmo o agravamento dessas complicações, desses sintomas, como por exemplo a própria incontinência urinária. Então a gente já evita uma síndrome geriátrica, isso é ótimo, tá? E o que está acontecendo nesse organismo, né? Quando a gente vai entrar inicia o climatério, vai entrar na menopausa, tá? A gente tem a redução do hormônio, o hipoestrogenismo, tá? Ou seja, ocorre a redução do estrogênio, tá? E os hormônios esteroides, como os androgênicos e os progestênicos. Lele, que a palavra quase não saiu. Isso tudo fragiliza os tecidos vaginais e vulvares e por isso ocorre a alteração do epitélio genital, tá? O que se torna mais fino, pálido e seco. Por isso aquelas queixas de secura vaginal, dor, irritação
tá? Então isso tudo causa um encurtamento e prurido, que são aquelas coceiras íntimas. Bom, falar disso. Atenção com as mulheres idosas que apresentam algum quadro de demência, tá? E que estejam apresentando coceira na região íntima. Muitas vezes aqueles comportamentos, né, como mexer na região sem pudor, né? Todo mundo gosta de brigar com a pessoa, né? Reprimir a pessoa, parece até como se estivesse falando com uma criança, isso eu detesto. Que, ai, tira a mão daí, isso é feio. Mas vamos tentar entender o que pode ser que esteja por trás? Quando acontecem essas situações em que a pessoa, por exemplo, quer ficar sem roupa, principalmente a roupa íntima, né, a calcinha, isso pode significar um quadro infeccioso na região, como por exemplo uma candidíase, é muito comum. Mas a pessoa ela não vai falar pra você, ó, tô com coceira, ela vai demonstrar com comportamentos, tá? E aí, mas isso não pode ser confundido com um prurido, que é uma alteração do epitélio vaginal que ocorre depois da menopausa. Isso não é a mesma coisa, tá? Apesar das infecções não necessariamente estarem acompanhadas na SGM, pode acontecer, mas não é a mesma coisa que o prurido, ok? E por que acontece essas infecções? Também ocorre a redução da flora bacteriana, ou seja, alteração do pH vaginal. E também redução da vascularização local, tá? Isso tudo associado ao uso daqueles absorventes ou as calças íntimas, né? As calças íntimas descartáveis. Evita falar fralda, tá? É uma pessoa adulta que tá ali na sua frente e que tá usando essa peça, tá? Essa peça íntima descartável e não um bebê que usa fralda. Então evita o termo. Bom, essa alteração da flora bacteriana, como eu já mencionei, mais o uso de absorventes, ele pode proporcionar um ambiente favorável, né? Aquele ambiente quentinho, úmido, que as bactérias adoram. E por isso dá origem às infecções, tá? E as alterações do assoalho pélvico? O que acontece no assoalho pélvico, né? Nesse grupo muscular? Aí a gente tem alterações na musculatura e por isso é importante a gente sempre avaliar, mesmo que de forma preventiva. A gente às vezes acha que só pode intervir depois que já está afetado, né? Não. Uma boa dica que eu gosto de fazer é o seguinte, faça uma avaliação pélvica pelo menos uma vez durante todas as fases da vida adulta, tá? Então, é gestante, faça uma avaliação, tá? Depois de ter filho, faça. E principalmente depois, ou melhor, na menopausa, tá? É fundamental que faça essa avaliação. E por quê? Porque acontece a redução dos receptores estrogênicos na musculatura do assoalho pélvico. E isso favorece a atrofia e fraqueza muscular, tá? Além de frouxidão dos ligamentos dessa região. Então é importante que a gente faça uma avaliação preventiva para saber como é que está essa musculatura e já atuar, tá? Esse processo ele é associado ao processo do envelhecimento do trato urinário, né? Que já se inicia ali mais ou menos a partir dos 40 anos. Tô falando de rim, ureter, bexiga, tá? Com tudo isso que eu já falei, isso tudo vai favorecer as perdas urinárias. Então, não dá pra gente não estar preparado para esse público e para essa fase da vida, percebeu? Então tem muito aspecto ali envolvido. E aí, continuando, é por isso que a importância de falar da saúde do períneo, sabe? Você sabia que uma parcela alta da população feminina, de todas as idades, tá, tem dificuldade em ativar ou mesmo reconhecer a região íntima do próprio corpo? E quando a gente fala de assoalho pélvico, isso é pior ainda, tá? As mulheres, elas têm dificuldade em ativar essa região. Quando a gente solicita assim, faça uma contração exclusiva ou isolada do assoalho pélvico, não consegue. Então, por isso, em homenagem à data, eu quero fazer uma prática com você. Olha, chegamos ao fim com uma prática, hein? Faça com calma, tá? E aproveita e tenta fazer com seus pacientes também, tá? Pode ser com o homem, com a mulher. Bom, mas agora vamos lá, tá? Preste atenção. Primeiro, eu vou te pedir para você sentar confortavelmente com seus pés tocando no chão, ou pelo menos que você deve estar sentada bem estável, tá? Na sua cadeira, evita, ou o seu paciente, né? Evita ser uma cadeira
que balance muito, uma cadeira confortável e segura, tá? E de preferência sentada sobre os seus isquios. Lembra pro paciente, né? Orienta primeiro a localizar os isquios. Fala assim, olha, são aqueles 2 ossinhos pontudos que estão localizados entre o glúteo e a coxa. A pessoa sentada, você vai pedir para ela posicionar a mão de um lado e de outro e aí vai sentir esse ossinho bem na ponta dos dedos, tá? Pede para colocar ali a mão e sentir mesmo. E depois tira, tá? Bom, sentados sobre os isquios, tronco estável, ok? Nada de jogar o peito para frente. Tronco alinhado. Aí a gente vai começar. Inspira, expira com calma. Inspira pelo nariz, solta pela boca e repete isso 3 vezes, tá? Para você sentir bem o diafragma movimentando, ok? Depois disso, aí a gente vai começar a contrair. Na próxima inspiração, então inspirou, quando soltar o ar, eu quero que você imagine que você está contraindo a musculatura do seu assoalho pélvico. É uma musculatura que envolve o canal vaginal e a região do ânus, ok? Então é como se você estivesse apertando essa musculatura para prender o xixi. Importante, tá? Uma observação muito importante. Não faça esse exercício durante a micção, ou seja, quando você vai fazer xixi, não faça, é contraindicado, tá? Mas volta, vamos lá. Bom, enquanto você faz a sua expiração, você vai tentar manter, né, ou seja, vai durar ali a contração do seu assoalho pélvico, na medida do possível. Não tá conseguindo mais? Pausa, inspira novamente com muita calma e faça de novo, tá? Repete isso por pelo menos mais 2 vezes, para completar 3 repetições, assim como a respiração. E aí, conseguiu sentir uma contração? Conseguiu sentir a elevação pélvica, como se fosse o fechamento do canal vaginal? Me fala aí também. Você sentiu, se contraiu também o glúteo? Ou mesmo a coxa interna, tipo, fechou a perna? Ou mesmo o abdômen? Será que você sentiu isso? Se sentiu, eu te convido a repetir esse teste e avaliar se tem de fato a presença desses músculos, tá? Glúteo, musculatura interna da coxa e abdômen. Se sim, a contração tá errada. Eita, notícia ruim, né? Mas vamos lá. Pode ser ativado esses grupos musculares, esses outros grupos? Pode, só que não deve. Por quê? A gente está querendo ativar o assoalho pélvico, tá? Ou mesmo a gente está querendo testar a integridade dessa musculatura, a capacidade de consciência corporal que você ou mesmo o seu paciente tem. Então a gente quer isolar a contração do assoalho pélvico. Gente, isso é uma ótima forma de saber se precisa de uma atenção especial para essa região ou não, tá? Ou mesmo se não precisar, tá tudo bem, de qualquer forma já aproveita para lembrar dessa região. Tanto sua quanto do seu paciente. E aí, gostou da prática? Então não esquece de deixar seu like, fazer seu comentário e me seguir. Ó, deixa aqui seu comentário, me conta aí se você gostou da prática e se conseguiu fazer. Beijo, tchau e até o próximo vídeo.